A partir desse momento, esta reunião está sendo gravada. Hoje é dia 16 de abril de 2022, sábado. Estamos iniciando a nossa 16ª reunião virtual de estudos de filosofia, hoje com o tema Ter Coração Sincero. Desejamos um bom dia a cada um de vocês que trilham o caminho da evolução espiritual e prosperidade material. Buscai a evolução espiritual e a prosperidade material vos será dado de acréscimo. Como diz o seu Inamori, não caia na tentação de buscar o lucro. Faça um trabalho bem feito e o lucro virá como resultado da sua dedicação correta como ser humano. Bom dia a cada um dos senhores empreendedores brasileiros. Bom dia ao pessoal da MNS de Pilar do Sul, seu Antônio Donizete Fogaça. Bom dia a todos. Abraço aí para o Hélio Rorigomi, Tadashi Morioka. Bom dia, Bom dona dia. Keiko. Bom dia. De Belém, da Yancol. Cadê o Emerson Inagaki? Eles estão em Salinas, feriado, aproveitando. Isso. Foi da praia. A geração nova viajando e a geração fundadora trabalhando. Isso aí. Da Tessin, Indústria de Lâminas Magnéticas de Aço, Suzano, do Yasuko Yamaguchi, Jorge Sato, a dona Márcia Yamaguchi, não sei se a Vanessa ou o Vitor Togura está hoje aí. O pessoal da Tessin Minas, parece que estão todos viajando hoje. Bom dia, Paulo Sá. Bom dia, Jorge. O Vitor está aqui também com a gente, tá bom? Em Meneprópolis, o Carlos Wada pediu para avisar que ele está no Festival Akimatsuri de Mogi das Cruzes. Pessoal da Redondeza, quiserem prestigiar, tem hoje e amanhã, Akimatsuri, Mogi das Cruzes. A dona Fumiko Yoneta, tradutora de Goiânia, ela também falou que está em viagem. O Éder Andrade, Faro, a embalagem de Suzano, esse está aí. Bom dia, Éder. Bom dia. O Takano-san, o Mário Guto lá, ele não está entrando? Será que aconteceu alguma coisa? Ele não respondeu mais? Bom dia, Eduardo Shiroma, de Curitiba, sempre apoiando a gente aí com Venda Mais Marketing Digital. Do Guto não tenho tido contato também, viu, Paulo? Mas eu vou falar com ele. Ele não respondeu também. Agora são 9h06. Sejam todos bem-vindos ao estudo de Filosofia, Amor e Sabedoria. Embraf, Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, ano 29, expandindo a divulgação da filosofia empresarial como ferramenta de administração para empreendedores brasileiros. Eu sou Paulo Seiji, junto com o seu Minoru Takano, somos os coordenadores das reuniões virtuais de estudo de filosofia do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, que é a sucessora da Associação Seiwádico do Brasil. Nossas reuniões são mensais, no terceiro sábado de cada mês, das 9 às 10 horas da manhã, e estão abertos ao público em geral. Qualquer pessoa pode participar, portanto, podem repassar o link da reunião aos amigos e conhecidos. Quem desejar participar da reunião virtual de estudo de filosofia, poderá receber o link da reunião pelo WhatsApp, ingressando no grupo através do link que consta na descrição deste vídeo, ou entrar em contato através do e-mail imbraf.p@gmail.com. Essa é uma ideia em gestação, ainda não divulgada, mas em breve estamos pensando em formação de um grupo fechado, cujos membros participantes devem atender a alguns requisitos que já existiam na antiga Seiwádico. Este grupo fechado terá contribuição de anuidade para fomento e manutenção da associação para discussões mais aprofundadas da filosofia. Sobre a implantação de filosofia nas empresas, para maiores informações, como materiais de apoio, como livros, entrar em contato também pelo e-mail imbraf.com. Podem enviar sugestões ou críticas também pelo mesmo e-mail. Dicas sobre como implantar filosofia. Rapidamente, uma das dicas. Hoje é sobre a formação de grupo de estudo. Para quem esteja pensando em implantar ou esteja em processo de implantação. O número de membros num grupo de estudo varia entre 5 a 8 pessoas. Por quê? Porque sendo menos que 5 pessoas, parece que os participantes ficam meio acanhados. Como se diz, não dá massa crítica. Porém, um grupo com mais de 8 pessoas tende a se dispersar e começa a ter participantes que acabam não se manifestando. Parece que o número ideal fica entre 5 a 8 pessoas.
Então, quer dizer que não pode ter mais do que 8? Não, não é isso. Né? Isso é apenas dicas. Tem empresas tem grupos que se dão muito bem com mais de 10, mas não é regra. No entanto, quando chega a 10, 11, é uma excelente oportunidade para um novo líder de grupo. É hora de começar a pensar em formar 2 grupos com 5 membros. E assim vai aumentando o número de grupos. Sobre o tema de hoje, creio que muitos empresários já passaram ou estão passando pelo desafio de ter seus sucessores entre seus herdeiros. A diferença na maneira de pensar entre a geração fundadora e a geração sucessora sempre foi e sempre será foco de conflitos familiares. São poucas as famílias que conseguem passar para a geração seguinte com naturalidade, com maturidade, com competência e ainda a geração sucessora apresentar resultados melhores do que a geração fundadora. É o sonho de qualquer empresário, né? Nisso, sempre questionei se haveria algum remédio, alguma receita de bolo que ajudasse a preparar a geração sucessora, desde pequeno, a estar maduro quando chegasse a hora de assumir a sucessão. Nos países do primeiro mundo, existem as escolas preparatórias para a sucessão da dinastia familiar, os chamados escolas de príncipes. São voltados para herdeiros de grandes fortunas que estão na linha de sucessão do comando das empresas ou dos que herdarão as ações das empresas ou dos que pertencem às famílias honoráveis com influências políticas, como juízes, promotores, desembargadores, deputados, senadores, ou famílias das grandes firmas de advocacias. São esses 4 grupos que frequentam essas escolas de príncipes. Porém, isso não atende às famílias empreendedoras de pequeno porte. No Brasil, muito menos, ou em qualquer parte do mundo. Então, nessa questão, Kazuo Inamori sempre se preocupou em compartilhar os ensinamentos para o sucesso da continuidade das pequenas empresas, como padarias, restaurantes, oficinas mecânicas, indústrias de confecções, de alimentos, lojas e tantos outros empreendimentos que geram a maioria dos empregos e carregam a economia do país, no Brasil e no mundo lá fora também, né? Então, o tema de hoje, ter coração sincero, seria o 4º princípio dos 7 que Inamori separou para o capítulo sublimar o sentimento, porque em janeiro nós estudamos lá sentimentos que se harmonizam com a vontade do universo, depois em fevereiro basear-se no sentimento com amor, sinceridade e harmonia, em março desejar o próprio anseio com o coração puro e este mês ter coração sincero. Então em maio ainda tem ser sempre humilde, em junho ter sentimento de gratidão e em julho seja sempre alegre. São os 7 princípios deste capítulo. Então, esses princípios, eu creio que ajuda na formação dos herdeiros, independente se estão ou não na linha de sucessão dos negócios, porque isso ajuda na formação de cidadãos corretos. Muito bem. Nesse momento, então, vamos assistir o vídeo Ter Coração Sincero, em palestra proferida pelo seu Kazuo Inamori na reunião da Seiwadiku da província de Nagano, em março de 1999, no Japão. Este vídeo tem duração de 5 minutos e 46. Quem acompanha pelo livro Capa Azul, o tema de hoje está na página 89. Entrou aí seu Seiichi Wano, né? Seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Vamos ver. Cadê compartilhar? A seguir, falarei sobre ter coração sincero. Dispondo em sequência os temas que tenho abordado hoje, temos sentimento de amor, sinceridade e harmonia, desenhar o anseio com coração puro e agora, ter coração sincero. O tema seguinte a este é ser sempre humilde. Observem que são todas palavras com um teor bastante carinhoso. Principalmente este, ter coração sincero. Tende a ser interpretado como obediência incondicional, como, por exemplo, olhar para a direita quando ordenado. No entanto, não é esse o significado. Recentemente,
tive a oportunidade de ministrar palestras a funcionários públicos do alto escalão e conduzi a minha conversa com base nos ensinamentos de Buda. Achei que o tema Como Manter o Sentimento seria preponderante justamente por ser dirigido a uma reunião de intelectuais. Em certo momento, um excelente burocrata, que já havia sido vice-ministro administrativo, levantou a mão dizendo que teria uma pergunta a fazer e expôs o seguinte: recentemente visitei Myanmar, um país budista que imaginava tratar-se de um país maravilhoso. Realmente o povo é alegre e tem a fisionomia serena. Entretanto, a pobreza ultrapassou a minha imaginação. O Sr. Inamori acabou de falar sobre sentimento puro, coração sincero, conhecer o ponto de suficiência, sentimento de gratidão, humildade, etc., com base nos ensinamentos do budismo. Entretanto, ainda tenho minhas dúvidas se o povo de Myanmar, que está satisfeito com a vida que leva, é realmente feliz apesar da miséria. Além disso, é um país de governo militarista, quase uma ditadura, e o povo é muito obediente. Assim, o que o Sr. Inamori está nos propondo é sermos um povo obediente, sem resistir a nada. O que eu digo não é ser simplesmente obediente. Buda Sakyamuni citou a devoção como o primeiro ensinamento do budismo. A dedicação, tanto na ascese como no trabalho, vem em primeiro lugar. Embora dediquemos todo o nosso esforço em busca da realização única dos nossos interesses, o seu sucesso não será durável. Ao mesmo tempo, não há limite para o anseio do ser humano e, portanto, Sakyamuni ensinou a importância de conhecer o ponto de suficiência. Não há problema nenhum em não ter limites para o desejo de trabalhar em prol da melhoria do mundo, esboçado com um sentimento límpido, mas um desejo particular de interesse individual, é preciso se esforçar o quanto possível para freá-lo. Assim, o que estou propondo não é ser conivente com a situação do momento, humilhando-se, é conhecer o ponto de suficiência para poder frear o seu anseio. Bem, quanto a ter coração sincero, considero a coisa mais importante em nossas vidas. Noto que as pessoas que ingressam na escola Seio Aiko possuem sinceridade no coração, determinante para que sintam vontade de estudar a filosofia da administração, assunto extremamente sério, pois aqueles que têm um coração desonesto, armado, que não conseguem ser sinceros, dificilmente terão vontade de ouvir as minhas palavras. Minha tese é que o coração sincero é o pai da evolução. Isso porque sem ele não há como um ser humano crescer e evoluir. Quem explicou a importância de ter um coração sincero foi Konosuke Matsushita. Apesar de ele não ter completado o curso primário, fundou a empresa Matsushita Electric e fez desta uma das maiores empresas do mundo. Ele citou que a sua força motriz foi o coração sincero. Já antes da guerra, ele havia apresentado um maravilhoso resultado. Se ele tivesse sido presunçoso com esse resultado, pensando ser o máximo, teria estacionado naquele ponto. Entretanto, mesmo com o passar do tempo, ele não mudou a sua postura humilde de fazer crescer a sua pessoa, ouvindo o que os outros tinham a lhe ensinar, declarando não possuir uma graduação. Assim, aprendeu a ouvir as opiniões dos outros e aplicou esse aprendizado no desenvolvimento do sistema de produção, aprimorando-o cada vez mais. Ter coração sincero é ter humildade para reconhecer as próprias imperfeições e deficiências e se esforçar a partir dessa constatação. Essa é a chave para o sucesso. Por esta razão, considerei ter um coração sincero como item importante dentro da filosofia da Kyocera. O que estou dizendo sobre ter um coração sincero é o seguinte: coração sincero é a humildade em reconhecer as próprias imperfeições e deficiências e se esforçar a partir dessa constatação. Uma pessoa muito capaz ou de caráter ou temperamento muito fortes tende a não ouvir as opiniões alheias e, quando ouve, normalmente as repudia. Ao contrário, uma pessoa que evolui verdadeiramente possui um coração sincero e ouve atentamente os outros e é capaz de sempre refletir sobre seus atos. Às pessoas de coração sincero juntam-se outras, semelhantes, com o mesmo sentimento e as coisas fluem sem dificuldades. Precisamos, portanto, ter a humildade de aceitar que as palavras que doem aos nossos ouvidos são as que contribuem para o nosso crescimento. Assim, eu dizendo para os funcionários a importância da sinceridade. Esse vídeo tem 5 minutos e pouco. Muito bem, agora está aberto para opiniões
contribuições, comentários. Como Inamori-san fala, ser sincero e obediente, né? Eu acho que a gente ser obediente quando trabalha com patrão correto, fornecedor, cliente, parceiros, num ambiente bom, eu acho que é fácil. Mas, se você depara com, pode ser seu superior, pode ser seu correlacionados, você encontra com pessoa torpe, como é que fica esse lado sincero e obediente, né? Já passou algum tempo, mas eu fico imaginando como fica o sentimento das pessoas que trabalhavam arduamente na Odebrecht, passou pelo que passou, imagina o que é ser obediente às instruções que vêm de cima, né? Não é uma coisa fácil. O Odebrecht é muito grande, mas se for uma oficina da esquina, tem lá seus 5 funcionários, né? E você é um deles. Eu acho que o patrão que estuda filosofia, estuda o que é correto como ser humano, eu acho que pouco a pouco os funcionários que seguem essa obediência, sinceridade, retidão do coração, eu acho que ao longo do tempo vai aumentando pessoas que o seguem, né? E o contrário também é válido. Se o patrão tem pensamento torto, uma que a empresa não dura muito tempo. Por quê, né? Porque também os funcionários não seguem por muito tempo. Ou eles ficam tortos junto, né? Ou então vão abandonando. Esses temas aqui que a gente vem estudando, eu acho que ajuda bastante na formação, né, de funcionários, pode ser em casa, pode ser na igreja, na escola, em qualquer lugar, qualquer ambiente, na prefeitura, né, no serviço público, eu acho que isso sempre é bem-vindo. Bom, eu vou pedir para o seu Takano ajudar um pouquinho aí. Takano-san, o que o senhor acha desse tema de hoje aí? Bom, na verdade, o Paulo já explicou aí bem detalhado aí o significado dessa reunião de hoje, né? Eu entendo o seguinte: ter o coração sincero está muito ligado à humildade, fala aí, inclusive exemplificando o caso de ensinamento do seu Konosuke Matsushita. Eu gosto muito dele, eu acho que o próprio Inamori-san aprendeu muito com Matsushita, né? Então, o que na prática a gente vê, muita gente confunde humildade com humilhação, que é completamente diferente. O fato de ser humilde é questão de postura da pessoa, né? A pessoa não é arrogante, a pessoa, né, é receptivo, está disposta a ouvir também opiniões até contrárias. Esse tipo de postura do empreendedor, do empresário, reflete no dia a dia da sua empresa. O empresário que está disposto a ouvir qualquer pessoa, não do nível dele ou acima dele, mas também pessoas, seus colaboradores, né? Esse acho que é importante, esse espírito de humildade, né? Não tem que se humilhar com isso. Pelo contrário, acho que é um exemplo, né, de pessoa correta, pessoa age conforme ele fala, não é só falatória, né? Mas sim, ele no dia a dia. Isso acho que é o mais fundamental dentro do ambiente de trabalho. Aquele que eu costumo falar também, ambiente de confiança. Essa confiança de todos, né? Do mesmo nível, entre diretores ou entre gerentes, e também de cima para baixo, baixo para cima também, toda essa confiança. Esse ambiente, acho que é possível construir dentro desse espírito sincero, sentimento sincero que o seu Inamori fala. Eu acho que é isso, Paulo. Obrigado, seu Takano. Esse ambiente de confiança, né? O seu Takano fala sempre. Outro dia eu vi uma mulher falar assim: fui traída pela minha melhor amiga. Aí fiquei pensando, né? Se foi traído pela melhor amiga, então quem é essa melhor amiga, né? Eu acho que não é transparente isso.
Ela achava que era a melhor amiga ou amigo, mas é aquele amigo que quando está tudo bem, quando está entrando dinheiro, se parece ser o melhor amigo, a melhor amiga. Mas quando as coisas complicam, a pessoa escolhe entre o material e o espiritual, né? A pessoa que não pensa duas vezes para sacrificar a amizade para preservar o material, sei lá. Quando fala transparência, de confiança, é no sentido daqueles que passaram por várias crises, né? E que estão junto, e que realmente é amigo, né? Muito bem. Itagaki-san, alguma opinião sobre, algum comentário sobre o tema? Eu acho que a Paulo-san, Takamo-san já falaram tudo. Eu totalmente concordo com os senhores. Como o Paulo-san falou, né, que ter coração sincero não é uma coisa exclusiva para empresários, né? Para a formação de uma cidadão sempre precisa essa espírito. Agora, todo mundo sabendo que importância de ter coração sincero, humildade. Então, eu penso, né, como que eu posso, o que nós temos que fazer para ter essa ideia dentro de mim, né? Agora, para isso, nós temos que saber, primeiro, a gente não tem como viver sozinho. A gente não deveria esquecer que aquela pessoa que, uma empresa, dono da empresa que está tendo muito sucesso, parece que ele acredita que ele está conseguindo sozinho. É totalmente errado. Não existe esse conceito, né? Que todo mundo, alguém está sendo, qualquer empresa assim, com sucesso, deve estar sendo apoiado, suportado, sempre com alguém. Eu me lembro que eu tenho dois amigos que alguns anos atrás já, os dois quebraram empresas. Um deles me pediu diretamente suporte financeiro. Como é valor muito grande que eu imaginava, eu tinha que falar que não. Eu não tenho condições de fazer isso. Agora, outro, meu amigo quebrou, mas o caráter dele bem diferente do que primeiro. Né? O primeiro amigo tem um caráter mais ou menos forte. Pessoa que está dirigindo a empresa sozinho, sem nenhum tipo de apoio de ninguém. Agora, outro amigo um pouco diferente, temperatura diferente, um pouquinho mais assim, sincero, combinava bem com minha pensamento, né? Então, comparando os dois amigos, quem você poderia ter mais vontade de ajudar? Com certeza, o segundo. E acabei, bom, também ao valor bem diferente, eu acabei dando mãozinho, não é muito assim, valor grande. Depois de, acho que 3 anos, ele devolveu com juros. Então, eu comparando com esses casos de dois amigos, realmente não somente como uma vida de empresário, mas como simplesmente um amigo. Importante ter um coração sincero e sempre viver com humildade, né? Isso eu acho que é muito mais importante. E também dentro de uma empresa, mesma coisa, né? Funcionários, colaboradores. Quando o dono da empresa começa a ter dificuldade, como é que reagiria colaboradores para apoiar, para ajudar mais para o patrão? Com certeza, eles vão virar costa aquele patrão que não pensava muito assim, felicidade de colaboradores. Outra, se fosse uma patrão mais assim, sempre amava colaboradores, sempre pensava vida felizes de colaboradores, com certeza, colaboradores, quando caem nessa dificuldade, vai ter muito mais vontade de trabalhar com mais solidariedade entre colaboradores. Obrigado, Itagaki-san. Sobre o comentário dele, de ajudar alguém com dinheiro é um verdadeiro teste, né? Porque recentemente eu assisti um vídeo de um pastor que dizia assim, olha, cuidado com você ajudar uma pessoa que está em tratamento na mão de Deus.
Se é para ele passar por essa dificuldade, para ele aprender a lição, e você estender a mão, o demônio vem em cima de você. Quer dizer, a gente saber distinguir a quem ajudar, nossa, isso é uma experiência muito interessante na nossa vida. Porque quem é sumidouro de dinheiro, você coloca a pá de dinheiro, ele vai sumindo, né? E depois você concluir que você foi participante disso, realmente. Agora, quando você ajuda uma pessoa com sinceridade, com retidão, a pessoa passa pela dificuldade, aprende a lição e dá a volta por cima, e ela sai dessa situação, aí sim você soube ajudar a pessoa certa, né? De uma forma correta. Mas isso é uma coisa, olha, a gente aprender essa arte de distinguir aquilo que é e aquilo que não é para você colocar a mão, isso não é fácil, não. Muito bem, acabamos de receber aqui no chat aqui um resumo do Donizete, né? Donizete Fogassi. Ele sempre faz um trabalho primoroso, mas eu não queria ter o trabalho de ficar lendo, eu gostaria que o seu Donizete desse o seu resumo. Poderia ser? Bom dia a todos, tudo bem? Estão me ouvindo bem direitinho? Estamos ouvindo. Perfeito, então vamos lá. Eu também vou seguir aqui meu escopo para não ser muito prolixo. É difícil acrescentar algo além daquilo que já foram acrescentados aí pelos nobres pares, né? Mas vamos tentar contribuir com alguma coisa. Ter coração sincero. Ter coração sincero corresponde a ter um caráter simples e humilde para ouvir os que estão à volta e com eles aprender a dar um passo adiante. Ter um coração sincero corresponde a estar em conformidade com as leis universais de bondade, serenidade, austeridade, entre outros. Todavia, ter coração sincero não deve ser equiparado a ter um coração sentimentalista e nem condescendente, que tudo aceita sem questionar ou sem se contrapor. O gestor de uma corporação precisa estar atento às demandas de seu time de trabalho, nas mais diversas áreas. Algumas serão simples, outras mais complexas, e que somente reunindo as habilidades de diversos profissionais e ouvindo-os atentamente com resignação de suas ideias pré-concebidas e humildade, é que se conseguirá obter a melhor solução. O gestor precisa estar com seu espírito aberto às situações que lhe são apresentadas, assim como para, em conjunto, buscar as melhores alternativas. Talvez por questão de praticidade, dar uma canetada imediata lhe pareça ser tentador e poderia resolver a questão no curto prazo. Mas o gestor prudente sabe que uma decisão mal tomada hoje, por falta de subsídios técnicos das áreas responsáveis, poderá trazer grandes problemas para a empresa no futuro. Logo, o administrador precisa ter o coração sincero para reconhecer esse contexto, abrir mão do seu imediatismo e individualidade, para empenhar os esforços necessários para buscar os recursos específicos para se chegar à raiz de determinado problema e solucioná-los com os meios mais adequados e eficazes, de modo que aquele problema tal qual se apresentou não mais se apresente e dele resulte know-how, que é o saber como fazer, né? Para todo o time, como num grande e infinito espiral, onde se espera sempre estar no movimento ascendente, mas quando impossibilitado de seguir sua trajetória natural, que ao menos esteja estabilizado no mesmo ponto, denominado de platô, até que seja possível ganhar um novo fôlego para se retomar a escalada. Creio que a partir de um coração sincero, nós conseguimos estabelecer essas diretrizes de forma intuitiva e natural, de modo que nós possamos utilizar sempre a experiência do grupo, do time, em favor do próprio time. Porque o que eu sei, o que eu entendo, o que eu conheço, é apenas uma gota num oceano imenso. Então é importante saber apresentar os talentos que estão à nossa volta. E somente ter um coração sincero e humilde é que nos torna possível ter acesso a tudo isso. Seria isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Donizete. Eu acho que a dona Teiko está querendo falar alguma coisa. O que a senhora acha desse tema de hoje, dona Teiko? Olha, sinceramente, nós estamos assim enfrentando esse impasse de nova geração com a velha geração, né? Nós aposentamos e eles estão achando que assim deve cortar o cordão umbilical, né? De não fazer o que nós fazíamos antigamente, e sim andar com suas próprias pernas. De certa forma, está havendo uma aversão do que eu falo, né?
Por isso que esse videoconferência, né, o certo seria eles estarem assistindo em vez de eu estar assistindo, porque eu já sou aposentada, né, não adianta eu estudar e querer interferir, não é interferir, mas eles estão achando que eu estou querendo interferir e acha que o tempo, o mundo mudou e que o que antigamente estava indo bem pode não servir mais para... Então, está nesse impacto de eles terem essa aversão das coisas do passado e querem cortar, né, não fazer nada que nós fazíamos antigamente, né? Não sei se eles estão achando que fazer do modo como a gente administrava antes está se humilhando, né? Como o senhor, não sei se foi Takano, o senhor Itazaki-san falou, né? Humildade não é humilhar, não precisa sentir humilhada se a pessoa, com humildade, aceitar, né, algumas ideias da velha geração, a experiência da velha geração. Pois é, estamos nesse impasse. Tá. A situação de muitas empresas, muitas famílias, né? Desde pequena lavoura no interior familiar, que na hora do filho assumir a roça do pai, pode ser muito banal, sem nenhum tipo de know-how administrativo, mas a confusão e conflito dentro da família não é muito diferente de grandes corporações que discutem a questão familiar, né? E aí, acho que reside a nossa oportunidade de se descobrir como ser humano, como cidadão, independente do resultado. Me faz lembrar muito aquele empresário, acho que de Goiás, ou Mato Grosso. Ele tinha 2 filhos, né? Era da Copagás, sei lá, alguma coisa de gás lá. Ele tentou passar para os filhos, mas os filhos não ligaram muito, né? Ele falou, então dane-se. Isso aqui é empresa que eu montei, é minha diversão, é meu hobby. Depois que eu morrer, o problema vai ser de vocês. Vocês vão continuar, se vocês vão vender, vocês vão fazer o quê? Isso não vai ser meu problema, porque eu não vou estar mais aqui. E eles divertiam até 90 e tantos anos de idade. Ele já faleceu acho que pouco tempo, né? Mas foi uma empresa de razoável tamanho, porque a Petrobras tinha interesse de comprar ou vender, sei lá, participação nessa distribuidora, né? Mas ele deixou esse, não sei se é um exemplo, mas uma forma de pensar, uma forma de administrar, né? Sem ele se ficar remoendo tanto por dentro. Mas, sem dúvida... Meu irmão fala, deixa errar para aprender, né? Quer dizer, mas eu gostaria que eles sejam sábios, né? Aprender com os erros dos outros, não aprender uma pessoa inteligente que aprende com o próprio erro, né? Aprender com o erro dos outros, né? Mas a opinião do meu irmão é deixar eles errarem para eles aprenderem, sabe? Tá certo. Tá certo. Criar oportunidade para as gerações sucessoras errarem é muito importante. Mas é bom... mas hoje em dia, né, com essa situação que nós estamos atravessando, assim, errar é luxo para mim. Não temos assim essa margem de ficar errando, né? Temos que procurar assim, né, com humildade, né, o que puder aproveitar, né, as coisas boas do passado, aproveitar-se, sabe? Né? Não precisa estar errando, assim, tendo prejuízo, né, para aprender. Isso é minha opinião. Pois bem, enfim, estamos neste mundo aqui, né? Seu Eurocouto, ele está concordando, discordando? Queremos ouvir a opinião do senhor aí. Pois não. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Uma coisa muito importante que foi dita pelo senhor Takano e que mexe muito comigo, porque eu já vi isso, já vivenciei isso, é a confiança. O senhor Takano falou bastante em confiança. Então, eu prefiro muito mais plantar dentro de mim a minha própria
confiança, confiar em mim, para eu depois confiar nos outros. E eu vi pelos exemplos dados pelos vários expositores até o momento. Então, se a gente faz crescer dentro de nós a nossa própria confiança, a gente consegue, digamos assim, estar presente na realidade das empresas ou que convivem conosco, né? Eu trabalho na prefeitura, como acho que a maioria aqui sabe, na prefeitura de São Paulo, então eu tenho 120 mil colegas com os quais eu trabalho diariamente. Eu devo confiar neles? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. E a resposta é sim. Por quê? Porque eu confio em mim. Porque eu consigo desenvolver em mim a minha própria confiança. Eu consigo fixar em mim a minha própria confiança. Então, se eu sei de alguma coisa, eu devo repassar isso adiante. Como a dona Teiko falou agora, que eu sei que existe conflito de passado e presente, de geração anterior e geração presente. Mas se a gente confia na gente, a gente sabe o que a gente tem que repassar. A gente sabe o que a gente tem que ensinar. E na fala do senhor Inamori, isso ficou bastante claro, né? Que essa consciência existe e que essa confiança existe em nós. Nós somos desenvolvedores de tudo isso. Era isso que eu tinha para expor. Muito obrigado. Uma boa Páscoa a todos. Obrigado, seu ponto. Se alguém mente para você, né? Fala, nossa, você não vai fazer nada? Se alguém mente para você, o problema é do mentiroso, eu não tenho nada a ver com isso, ele que mente, né? Eu não preciso corrigir ele, quer dizer, preciso. Eu tentar corrigir um mentiroso é perda de tempo. Mas também eu não posso ser afetado por um mentiroso. E diga-se mentiroso, o inimigo como um todo, né? Bom, vamos lá. As opiniões são opiniões, não é questão de concordar ou discordar, né? E aquilo que eu penso hoje, com o meu nível de conhecimento, de avanço, de sabedoria, ela pode ir mudando com o passar do tempo. Daqui a 1 ano, se a gente discutir o mesmo assunto, talvez algo terá mudado dentro de mim. Então, não precisa ser tão severo em achar que, nossa, isso aqui, o certo é isso, o certo é aquilo. O certo é aquilo que funciona nesse momento para cada um, né? A Mauri, pela lista aqui, você é o próximo. Bom dia. Responsabilidade, então. Eu podia falar aqui, o Donizete falou bem aí também, concordo com o que o pessoal comentou. O que mais me traz hoje aqui, o que o senhor Takano também comentou, em relação a essa abordagem de ter coração sincero, é o que você também está emanando ao mundo, ao ambiente, às pessoas ao seu redor, e que normalmente volta para você, né? Igual o Paulo comentou agora, se você é uma pessoa mentirosa, quem está ao seu lado vai te devolver com mentiras ou com falta de confiança. E hoje, por exemplo, no nosso ambiente, por exemplo, corporativo, se você tiver essa abordagem de coração sincero, realmente querer seguir junto com a missão, visão, os princípios da empresa ou o princípio do negócio em si, de respeitar cliente, respeitar principalmente as pessoas, seja como fornecedor, como cliente, como empregados ou pessoas ao seu lado, seja na família, por exemplo, essa abordagem de trabalhar por longo prazo fica mais fácil, né? Se você perder essa humildade e perder esse temperamento de saber lidar com pessoas, respeitar, buscar ouvir, entender o momento de cada uma, você vai minando o seu futuro, o futuro corporativo, né? Dentro da empresa onde nós trabalhamos, a gente está nesse ambiente também, mas já um pouquinho mais avançado em relação da sucessão, né? A empresa já está nessa abordagem um pouquinho mais corporativa, né? Não familiar. E o nosso trabalho hoje como funcionário é buscar pessoas para liderar a empresa daqui 15 anos, daqui 20 anos, né? Não como proprietários da empresa, mas como líderes, né? Então, quando a gente vai lá fazer uma conversa com um funcionário de 1 mês de empresa ou 2 meses, hora que no momento que a gente vai tomar a decisão de promover um colega aqui, um colega de trabalho, sempre pensar nesse trabalho de qual que é o potencial, qual que é a abordagem dessa sinceridade que essa pessoa está e realmente seguir a missão da empresa, de realmente
servir bem o produtor rural, servir bem o supermercadista, por exemplo, fazer bem esse trabalho de intermediário entre o campo e a gôndola do abastecimento para as pessoas, né? E a partir do momento que você tem essa sinceridade de realmente servir as pessoas, fazer um trabalho bem correto e não querer ser o dono da verdade ou se perder em ambição, por exemplo, o trabalho do longo prazo, o crescimento corporativo ou o seu próprio crescimento fica bem mais fácil de acontecer, e o apoio externo, quando você erra ou quando você tem alguma dúvida, pede apoio, essa ajuda dos demais, a gente consegue crescer muito mais rápido e muito mais forte. Então, concordo plenamente que essa abordagem do coração sincero é um dos grandes passos para o sucesso e principalmente para a visão do longo prazo aí. Ok, Amaury, obrigado pela contribuição. Na sequência, o Hélio Junge. Qual que é a sua opinião? Oi, bom dia a todos, né? Bom dia. Bom, primeiro, assim, peço desculpas porque eu cheguei um pouco atrasado e assim, já aproveitando o ensejo do assunto de hoje, né, do coração sincero, eu quero ser muito sincero em dizer que eu simplesmente perdi a hora. Mas, assim, eu pegando a carona dos comentários aí de todos vocês, né, me vem à memória, assim, diversas situações passadas em que me vi em situações de aperto, em situações, assim, de dúvida, né, sobre essa questão da confiança mesmo, né, assim, será que, de que forma que a gente deve trabalhar, né, com essa questão de maneira a conseguir, né, o bom proveito desse assunto em si, né. Eu recentemente, né, só a título de exemplo aí, eu tive uma conhecida aí que me pediu aí uma certa quantia de dinheiro emprestada, porque dizia ela estar com dificuldades e que precisava de uma ajuda, né. Eu conhecia a pessoa, né, então eu acreditei nela, né, confiei e emprestei para ela, né, eu cedi, eu quis ajudar, né, e ela se comprometeu a me devolver em até 15 dias, né, isso foi em janeiro, né, se não me engano foi dia 28 de janeiro desse ano, né. Assim, foram os 15 dias mais longos da minha vida, porque eu infelizmente tive que cobrar, e eu deixei bem claro para ela, né, que olha, eu estou te emprestando, mas se é empréstimo, então você que vai se comprometer em me devolver, né, e eu espero não ficar cobrando, mas como o comprometimento é seu comigo, então você que se antecipe para me deixar atualizado. Não me faça te cobrar, tá? Dito e feito. Nunca me avisou, nunca veio falar comigo, e era sempre eu que chegou ao ponto de ela, né, olha, me procura hoje às 3 da tarde que eu faço o depósito para você. Mas eu falei assim, escuta, quando você me pediu ajuda, eu dei na sua mão e dei na hora. Você agora está me pedindo para eu te lembrar, para você se acertar comigo, você não acha que está exagerando? Bom, o resumo da história é que eu sim, né, depois de muita insistência, depois de muita encheção, né, não consegui reaver esse dinheiro que eu emprestei. Eu, infelizmente, não confio mais nessa pessoa. Eu tive que, até porque eu não desejo mais ter contato algum, verdade, né? Foi pela falta de confiança, né? Eu acho que a gente aprende, a gente cresce, né, ganhando essas. Nesse episódio em particular que eu estou comentando, foi interessante porque somente nesses momentos é que a gente consegue visualizar, né, consegue entender como que realmente é a pessoa, né? Se não fosse por isso, talvez eu estaria aí, tendo ela no meu ciclo social e tal, e acreditando como ela realmente é dentro do que eu via, né? Mas graças a isso eu consegui entender, assim, qual que é o real conceito dela e foi até bom para eu excluir ela, né, e seguir adiante com uma pessoa tóxica a menos, tá? E desejo aí um ótimo final de semana para todo mundo, viu? Aprendeu da maneira dolorosa. Exato. Essa relação. O oposto do seu Itagaki, né? A gente saber emprestar dinheiro para a pessoa certa é muito difícil, porque emprestar para um picareta é facinho. Pessoa que não paga chegar perto de você,
porque você está inalando esse cheiro. O inimigo, ele é astuto, ele fica fuçando lá com que nem o cachorro, acho que aquele trouxa, acho que vai me dar o dinheiro. Mas ele não pede o dinheiro, ele pede emprestado, porque ele é esperto, ele é astuto. A vida na passagem é que a gente aprender essa astúcia do inimigo, isso é uma coisa muito interessante. Mas, vamos lá. O meu pai sempre falava, sabe, emprestar o dinheiro para amigo, você pode perder o amigo. Então, se ele pedir, tipo, 10 mil reais, então dá uns 2 mil reais, mas dá de presente. Olha, tá bom, tá aqui, o que eu posso te ajudar. Sabe? Não emprestar, mas dá, senão pode perder amigo. Paulo, já está no final, mas eu queria voltar um pouco ao assunto aí da humildade, aí, né? Humildade no sentido de ser receptivo, entender que eu não sou perfeito, eu tenho minhas deficiências, tudo mais. Então, essa humildade de reconhecer minha limitação, minha imperfeição até, eu acho que é ser sincero. Então, essa parte acho que é importante na liderança. O líder não tem que ser mandão e achar que ele é o coisa, mas sim, ponto de falar, bom, preciso de ajuda, preciso de trabalho dos todos subordinados. Tenho que fazer essa análise, digamos assim, sincera, o análise sincera, o coração sincero, para entender que não sou perfeito em tudo. Então, me faz lembrar, eu esqueci o nome do membro de Seiwágico de Tóquio, ele era consultor em, acho que, algum comportamento, então ele gostou muito da filosofia do Suinamori e ele destrinchava várias coisas e Sexan chegou a traduzir, ou mandar traduzir alguns dessas mensagens. Eu tive muito apreço por isso, eu li muito sobre isso aí. Então, uma das coisas que ele falava, reserve uns 10 minutos no fim do expediente. Faça sua autoanálise. O que eu decidi, como é que eu decidi? Se você deu bronca indevida ao subordinado, que seja humilde suficiente para no dia seguinte, depois dessa análise de 10, 15 minutos todo dia, chamá-lo e falar, olha, ontem nós falamos sobre isso, eu te chamei a atenção disso, ou decidimos dessa forma, e eu meditei muito sobre isso. Eu queria conversar com você outra vez para ver se eu fui correto ou não fazer essa observação, ou chamar de atenção, ou coisas, repreensão, que seja. Então, esse acho que é verdadeiro sentimento sincero, coração sincero. Esse tipo de coisa que acho que a gente tem que ter como líder, como empresário. Era isso aí, Paulo. Muito obrigado, seu Tucano. Seu Seiichi Iwano, da Rede Nikkei Brasil. O senhor está no ar aí? São 10 horas já. Então, bem rápido. Conexão aqui, eu estou na área um pouco remota aqui de Brasília, minha conexão não está muito boa, eu demorei anos aqui. E uma coisa muito importante que eu aprendi também quando eu era muito jovem, um colega de escola, muito abastado, passou por essa situação de ter que emprestar dinheiro para um outro que tinha pedido. E ele comentou comigo assim, eu quando eu empresto para não receber de volta, senão eu vou realmente perder a amizade. Corro risco de perder a amizade se ele não me devolver esse dinheiro. Então, eu empresto sem a expectativa de receber de volta. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, que alguém tão bem-sucedido, né, de família tão abastada, enxergava com naturalidade aquela situação sob a ótica de que ele só emprestaria alguma coisa se ele não tivesse a expectativa de receber de volta. E se recebesse de volta para ele, era um lucro. E o que eu percebo? Né? No ambiente corporativo, a comunicação, de maneira geral, é o que mais impacta positivamente ou negativamente. Então, mantermos uma regularidade de comunicação sincera, normalmente mantém o ambiente, o clima organizacional mais calmo, mais tranquilo, porque as pessoas percebem que regularmente a gente está dando feedback a respeito de como é que as coisas estão caminhando, de que rumos a companhia vai tomar, a empresa vai tomar, quais os passos serão dados para... Eu percebo que isso, na condição de líder e na condição de empregado, né, mais tranquila, mais serena, porque as pessoas compreendem que a sinceridade na comunicação dá essa
capacidade das pessoas entenderem o ambiente onde elas estão inseridas. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco hoje. Obrigado, seu Seiji Iwano, seu presidente da Rede Nikkei Brasil, lá de Brasília. Bom, agora são 10 horas e 4 minutos, então vamos já encerrando, a não ser que tenha alguém que queira falar alguma coisa ainda. Uma recomendação fica aí sempre, né? Seria sempre uma oportunidade assistir mais uma vez, depois dessa reunião, o mesmo vídeo. É o Filosofia e Namoro número 16. Depois de toda essa discussão, a nossa mente ele fica carregado de ideias, de conhecimento, e ela passa a ter um outro significado quando a gente tem contato com o mesmo material. Mas isso hoje, porque amanhã já fica diferente, né? Muito bem. Nossa próxima reunião será no dia 21 de maio, sábado, às 9 horas. E o tema será Ser Sempre Humilde, na página 92 do livro Os 78 Princípios Comentados, aquele de capa azul. Para acessar o vídeo no YouTube, pode digitar Filosofia e Namoro 17 ou o tema Ser Sempre Humilde, que o Google já responde hoje. Muito obrigado por participarem da nossa 16ª reunião virtual de estudo de filosofia. Um bom final de semana, feliz Páscoa a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. Feliz Páscoa a todos. Até mais. Tchau. Bom final de semana a todos. Muito obrigado. Obrigado. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Obrigado.